Boa noite, igreja do Senhor. Vamos louvar o Senhor nessa noite com alegria, amém? Vamos ficar de pé, vamos bater palmas. Quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu
mãos, se renda a Ele. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Se isso é verdade, levante a sua voz, vamos cantar juntos. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a Ti, Jesus, nós adoraremos, adorarei somente a Ti, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Deus, em qualquer circunstância. Nós queremos te dizer, Jesus, Tu és amado, Tu és exaltado acima de tudo, acima de todos, porque não há outro igual a Ti, Jesus. Nós, como igreja, nós queremos Te adorar. Nós queremos Te adorar. Igreja, feche seus olhos. Esse é o seu momento. Levante a sua voz, adore. Levante a sua voz, exalte. Levante a sua voz, diga o quanto Ele é amado. Levante a sua voz, diga para Ele o quanto Ele é santo, o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é amado pela tua igreja. Jesus, Tu és amado, nós Te adoramos. Cante, exalte, solte as suas palavras da sua forma. Não precisa de uma música para você adorar, não precisa de uma música para você exaltar. Cante, levante as suas vozes, igreja. Ele está aqui para adorar, para receber adoração. Vamos ver mais uma vez, nós Te louvaremos, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Diga mais uma vez, eu Te louvarei, Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Nós Te louvamos, nós Te adoramos. Somente a Ti, Jesus. Tu és exaltado, Tu és adorado, Jesus. Maravilhoso. Nós queremos exaltar Tua bondade, que é sem fim. Nós Te agradecemos, Pai. Te adoramos, Jesus. Te convido a dizer essa música que fala sobre a bondade de Deus. Te amo, Deus. Aleluia. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Aleluia. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom, todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz
que és meu Pai e amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Levante as suas mãos, vamos dizer: és fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Por todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Diga: és fiel, Jesus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Nós cantaremos da tua bondade, Jesus. A tua bondade nos seguirá todos os dias. Vamos dizer isso. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Aleluia. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que vem, eu cantarei a bondade de Deus. Você pode dizer isso com mais força. Diga: és fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que vem, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. Nós cantaremos da tua bondade, Jesus. Diga mais uma vez: és fiel. Diga assim: és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Vamos dizer: tua bondade. Tua bondade me seguirá, eu seguirá, Senhor. Diga: tua bondade. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Dê uma salva de palmas para a bondade do Senhor. Nos seguirá todos os dias. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso. Que você possa nesta noite derramar o seu coração aos pés do Senhor. Que você possa fazer desse momento um momento de adoração diretamente da sua alma para o teu Senhor nesta noite.
Ele está aqui para receber a sua adoração, amém? Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar o teu rosto, eu fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Derrame o amor ao seu Pai nessa noite, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. E aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar o teu rosto, eu fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Pois não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais pra mim. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, muito mais, muito
seus pés. Nós derramamos o nosso coração aqui, Jesus. Aos pés do meu amado. Na tua presença, Senhor. Eu gostaria, igreja, de pedir para que nesse momento você possa reclinar a sua cabeça, curvar a sua cabeça, colocar a sua mão direita sobre o seu peito, sobre o seu coração. A Bíblia vai dizer lá em Marcos, capítulo 14, versículo 3, que estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher com um vaso de alabastro, com perfume preciosíssimo de nardo puro, e quebrando o vaso, derramou sobre a cabeça de Jesus. Essa noite, queridos, é um dia de decisão, é uma noite de decisão, onde a sua vida pode não ser mais a mesma. Porque quando aquela mulher derramou aquele perfume, ela não virou o vaso sobre uma botija, ela não tirou um pouquinho daquele perfume, ela quebrou o vaso para não ter dúvida que nada sobraria a não ser derramar todo o que há de melhor da vida dela sobre Cristo, sobre Jesus. Essa é uma noite de decisão, onde você pode estar quebrando e tirando do vaso aquilo que há mais de precioso em você e lançando sobre Jesus. Eu gostaria que você refletisse nessa noite. Onde está o vaso? Onde está aquilo que é mais de precioso, que você está segurando, que você está guardando? Ei, essa é a hora, essa é a oportunidade. Porque quando aquela mulher entrou, se aproximou, a Bíblia diz que Jesus estava reclinado sobre a mesa. Ali ela viu a oportunidade perfeita para derramar sobre a cabeça de Jesus o perfume, o nardo puro, entregando em Cristo o melhor, aquilo que é mais precioso. Essa é a hora de você derramar sobre Jesus aquilo que é mais precioso. Sabe, queridos, e quando essa mulher tomou essa atitude, a Bíblia também vai falar que muitos ficaram indignados. Como assim, mulher? A gente poderia vender este perfume por um preço muito alto e ajudar os pobres. Mas enquanto isso, queridos, Jesus falou: olha, esta mulher já está me ungindo para o dia do sepultamento. E quando você toma uma decisão de se entregar totalmente, de derramar o seu melhor sobre Jesus, as pessoas vão te criticar, as pessoas vão olhar para você: ei, jovem, você está perdendo seu tempo. Ei, você não poderia ir para a igreja, a gente poderia estar numa balada, a gente poderia curtir, fazer isso, aquilo. Não precisa fazer, desperdiçar aquilo que é o melhor em você. Não, queridos. Aquela mulher profeticamente já estava ungindo Jesus. E a vida daquela mulher entrou para a história do Evangelho, pois Jesus falou: onde, em qualquer lugar do mundo que for pregar este Evangelho, esta mulher será um memorial. Todos terão que lembrar desta mulher. Ei, é hoje que a sua vida não vai ser a mesma. É hoje que você vai tomar a decisão de derramar sobre Jesus o seu melhor e mudar o percurso da tua história, da tua vida e da tua família. E se você toma posse dessa palavra, aplauda o Senhor com toda a sua força. Aleluia! Santo é o Senhor. Recebe Jesus na tua igreja a melhor adoração. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Boa noite. Que honra. Recebi ontem essa missão do pastor Watson, meu querido irmão mais velho, que me ajudou a me criar, né? E hoje eu estou aqui podendo contribuir no reino de Deus. Queridos, eu estava pensando, né, pedindo discernimento, direção de Deus sobre o que compartilhar com os irmãos, tratando-se de dízimos e ofertas. E
eu tenho recebido, né, Deus tem colocado no meu coração uma palavra chamada amor, né, que é o verdadeiro caminho, que Jesus veio, morreu por nós, por amor. E se você olhar na história, em toda a Bíblia, todas as vezes que a igreja foi perseguida, a reação que a igreja tem é como ovelha, né? A igreja ela não reage, na verdade, ela só ama. E a palavra que eu vou estar compartilhando não tem direcionamento direto sobre dízimos e ofertas, que está lá, que todo mundo conhece. João 3,16, que diz o seguinte, acredito que todos já tenham decorado esse versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui está a prova viva do maior amor que alguém pode fazer pelo outro, né? Eu acredito que aqui tem alguns pais, ainda não sou, serei em breve. O Andinho, né? Andinho. Segunda vez. Imagina que vai ser uma menina. Aí. E o Andinho tem 2, né? Mas Deus só tinha um único filho. E Ele deu um único filho por nós. E aí é onde entra agora a nossa parte como filho, que está lá em 1 Timóteo 6,10, que diz o seguinte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviam da fé e assim mesmo se atormentam com muitas dores. Queridos, eu não sei se vocês já ouviram alguma história de alguém que, quando era humilde financeiramente, né, em dinheiro, era uma pessoa, começou a ganhar dinheiro, se tornou outra pessoa. E é isso aqui que Deus está falando, o amor. Deus nos amou, deu o seu único filho para que a gente fosse salvo. E quando nós, filhos, amamos o dinheiro, ele é a raiz de todos os males. Se você parar para pensar comigo um pouquinho, o que é raiz? Raiz é que traz nutrição para uma árvore, raiz é o que traz sustentação para essa árvore. Ela é a base, né? E a Bíblia fala que não é só raiz, raiz só da sua desgraça pessoal, não, de todos os males. E isso significa que também compromete a nossa salvação. Todos é tudo. Não é só sua família, não é só seu trabalho, não é só sua vida financeira, mas a sua salvação também. Então, como uma prova de amor, né, eu quero convidar você essa noite a poder contribuir no reino de Deus, poder investir no reino de Deus. Eu quero dizer para o meu irmão, para minha irmã que está aqui essa noite, que não tem investimento melhor. Eu sou prova viva disso. Deus tem operado milagres nas nossas vidas, na nossa família. E eu sei que é um princípio bíblico que quanto mais você ganha, quanto mais você recebe, mais você tem que contribuir no reino de Deus. E Deus ele não vai parar de te abençoar. Coloque a mão no seu coração. Nós temos a opção também do QR Code, de Pix. E vamos orar juntos. Senhor Deus, obrigado por essa noite, obrigado por estarmos em família, reunidos aqui nesse início de noite. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê discernimento, que assim como o Senhor nos amou e deu o seu único filho para que a gente fosse salvo, a gente também possa estar amando o Senhor verdadeiramente, podendo investir no seu reino, contribuir no seu reino, para que mais vidas sejam alcançadas, para que o reino do Senhor possa se expandir e que o Senhor possa derramar bênçãos sem medida sobre essa família da Baixante aqui de João Pessoa, no nome de Jesus. Amém. Amém. Quem estava aqui domingo passado? Alguns estavam aqui. Eu quero só fazer uma reprisa. Nós começamos domingo passado uma minissérie intitulada Obras da Carne, tá bom? Então, eu não vou poder hoje repetir, porque o tempo não nos permite. No entanto, só quero ler os mesmos versículos para a gente poder dar uma certa assimilada, tá bom? Então, veja comigo aí no telão. Textos, é um texto paulino, Gálatas capítulo 5, vamos estar lendo do versículo 16 em diante, só para a gente comer juntos aí, ok? Vamos lá. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam ao quê? Aos desejos da natureza humana. Versículo 17. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer.
E o que o Espírito quer é contra ao que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. 18. Porque se o Espírito se é pelo Espírito de Deus que vocês são guiados, então vocês não estão debaixo da lei. Vamos agora então entrar aqui, reprisar os 7 primeiros pecados que eu falei no domingo passado. Ora, as obras da carne são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, a impureza, ações indecentes. Falamos sobre isso também no domingo passado. Falamos sobre idolatria, falamos sobre feitiçaria, sobre inimizades e falamos sobre brigas. Então nós falamos até brigas domingo passado. Vamos começar hoje, para a gente finalizar essa minissérie, a partir do pecado número 8 que Paulo relata aqui, que são o quê? Ciúmes. Diga assim comigo, ciúmes. Irmãos, quando se trata de contexto teológico, eu tenho alguns amigos, professores e alguns foram colegas do seminário. Eu tenho 5. Então, quando se trata de alguns assuntos polêmicos teológicos, eu geralmente recorro a um deles, a 2, a 3, até 5, para mim poder ouvi-los e entender um pouco o que eles relatam sobre aquele assunto teológico. Mas existem assuntos que são bem abertos, bem genéricos, bem sociáveis, discutíveis na mídia. Por exemplo, eu ouvi um conceito de Augusto Cury, que é um cristão, inclusive dizem que é o maior psiquiatra do Brasil, o maior autor do Brasil, ele está em mais de 70 países. Ele falou que ciúmes, ele fala que é saudades de mim. É novo esse conceito, né, Watson? Pois é. Segundo ele, ciúmes é o seguinte: é quando eu não sou gestor do meu próprio ser, eu coloco um terceiro diante de mim, que aquela pessoa começa a ter a primazia na minha vida, eu me esqueço de mim. Eu esqueço de que eu tenho que gerir a minha própria vida, que eu tenho que tomar as rédeas da minha vida, que eu tenho que, antes de eu amar o outro, eu tenho que ter um caso de amor, segundo Cury, comigo mesmo. Um caso de respeito, de carinho comigo mesmo. Então, segundo ele, ciúmes é saudade de mim. Ou seja, eu saio de cena e coloco o outro como primazia na minha vida. Então, todo o meu foco, o meu esmero está naquela pessoa que eu tenho ciúmes. Ele fala também que ciúmes é um tipo de autossabotagem, é um autoabandono. Você esqueceu de você. Agora, é interessante que o ciúme, segundo ele, infecta a pessoa, o ciúme apequena o sujeito, e o ciúmes traz o que? As relações sociais, elas são o quê? Destruídas. Agora, eu acho interessante que quando a gente também vê a questão dos ciúmes, a gente pode ter ciúmes de uma pessoa, ou então de coisas. Por exemplo, eu já tive pessoas que eu conheço da igreja, não daqui de Fortaleza, que a pessoa tinha um ciúme de carro. Então eu não dou carona para ninguém. Por quê? Porque vai sujar o meu carro, que eu lavei meu carro, o tapete está limpinho. Então ninguém pode entrar, porque se entrar vai sujar meu carro. Esse ciúme de quê? De um objeto. Só que às vezes as pessoas têm ciúme de outro, geralmente do parceiro ou da parceira. Mas eu volto já para o parceiro. Geralmente, por exemplo, eu já vi pessoas que são tão ciumentas que elas não têm amizades. Porque ela tem uma amiga, ela sufoca tanto que ela vem e fala: não me deixa, eu não aguento, você me sufoca direto, eu tenho que ligar para ti todo dia, eu tenho que falar contigo toda hora, porque aquele amor é sufocante. Mas existe também aquele ciúme de que um cônjuge ou então um namorado começa a ser muito pegajoso com o outro. Mas por que essa pessoa é pegajosa? Quando a gente vê a história, geralmente o Cury fala muito sobre isso, são pessoas que talvez já tiveram experiências ruins no relacionamento. Talvez em relacionamentos passados, elas passaram por relacionamentos abusivos, talvez foram traídas, talvez foram magoadas. Então agora essa pessoa é ferida e ela começa o quê? A ser muito pegajosa. E aquilo, quando eu vou aqui para a Bíblia, Paulo diz que é uma obra da carne, não é uma obra do Espírito Santo. O número 10, mas nós dizendo, é o número 9, não é isso? 9. Eu quero falar com vocês, veja aqui comigo no versículo 20. Olha só o que Paulo fala: os acessos de raiva. Então, raiva a gente pode entender também como ira. Você pode notar aí, eu quero só abrir um parênteses aqui. Essa semana a gente não vai ter
o estudo feito da célula, tá bom? Então você que é líder de célula, que você vai facilitar o estudo, nota, porque você vai ter isso aqui. Só se o Felipe conseguir colocar na internet, no nosso YouTube, para você assistir, mas se não for, você vai ter isso aqui. Então começa a anotar para que você consiga fazer a sua célula nessa semana em nome de Jesus. Então olha só, o número 9, ira. Paulo fala no capítulo 4, versículo 26 de Efésios, ele fala o seguinte: ireis e não pequeis. Deixa eu perguntar para você, o crente pode irar-se? Sim ou não, gente? Sim, sim, pode se irar. Agora, o que Paulo proíbe é quando eu me iro, eu começo a pecar. E como é que eu peco? Às vezes xingamentos, às vezes grosseria com quem está por perto, às vezes mau testemunho, né? A pessoa faz um barraco, olha o crente aí, mau testemunho. Então, eu posso me irar, mas Paulo fala o seguinte: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Deixa eu abrir aqui o parêntese. Quando ele fala sol se pôr, é que lá em Israel, o dia, a viração do dia é quando se põe o sol. O nosso aqui, o dia começa quando? À meia-noite, não é isso? Meia-noite começa um novo dia. Lá não, o sol se pôs. Então se põe, por exemplo, 5 horas da tarde, 5h30, para eles se pôs, começou-se um novo dia. Então se a gente for hoje contemporaneizar com os nossos dias, não durma. Não coloque a cabeça sobre o travesseiro, não durma se você está o quê? O seu coração cheio de ira, de ódio, de revolta, de confusão. Por quê? Porque eu posso me irar, mas eu não posso pecar. Gente, eu conheço essa história, não sei se é uma história verídica, mas eu já vi pastor ele pregando isso por 3 anos atrás. Ele contou a história de um homem, um pai de família muito irado. Ele tinha comprado um carro muito chique, e eles tinham um filho pequeno, e aquele carro estava todo limpo, todo polido, e o filho pegou como se fosse um prego, alguma coisa, e escreveu assim no carro: papai, mas bem grande. E o filho chamou o papai: papai, vem cá. O pai dele foi e falou: papai, olha o que eu escrevi. Diz que o pai ficou tão irado que o pai pegou o filho e bateu tanto na mão que teve que ser amputada, não sei se foi mais de dedos do filho. E você percebe agora como é que fica a consciência de um pai desse. Porque diante de uma ira, o que nós fazemos? Nós falamos besteira, não é isso? Nós humilhamos as pessoas, nós a sociedade de modo geral. Nós ameaçamos as pessoas. Por exemplo, eu já vi gente falar o seguinte: olha, eu vou te matar. O cara nem quer matar ninguém, não mata nem uma mosca. Mas como ele foi ameaçado, o que o outro faz? Ah, você quer me matar? Vai lá primeiro. Então se for para morrer eu, que morra você. Então Paulo fala o seguinte: olha, vocês devem se irar, mas vocês não podem pecar. Pensa comigo, o que eu e você já perdemos diante de uma ira? Pensa um pouquinho, cara, o que foi que eu já fiz na vida? O que foi que eu já fiz que deslizada que eu dei porque eu não tive o quê? Um controle diante de uma situação difícil. Mas Paulo continua falando aqui também sobre o próximo pecado, egoísmo. Ele fala interessante aqui na NTLH, ele fala o seguinte: ambição egoísta. Gente, isso é interessante. Desde pequeno nós somos egoístas. Você concorda comigo? Por exemplo, você pode ter uma criança pequenininha, ela tem 2 brinquedos. A natureza é o seguinte: aí chega outra, a gente que é pai fala o seguinte: filho, empresta para o outro. O que ele faz? Não, chora, porque ele não quer dar, ele não quer emprestar. Por quê? Ele quer só para ele. Isso é uma natureza do quê? Da carne. Isso é normal, humanamente falando. Só que qual o problema? É quando a gente cresce, a gente começa a levar esse egoísmo para todas as facetas da vida. Para quem é casado, leva o egoísmo para a cama. Se eu me resolver, tá show de bola. Você se vira. Egoísmo. Para quando tem divisão de bens dos filhos, a gente vê isso em filmes. Geralmente tem um espertinho. Aquele ali, ele quer um pouquinho mais. Porque o que? Egoísmo. Então, o que é egoísmo? É aquilo que eu quero para mim. É aquilo que traz um certo esmero para mim poder ter algum tipo de vantagem. E é interessante, quando a gente vai para Jesus, a gente já percebe que ele fala o seguinte: olha, você quer ser o maior, tem que ser o quê? O que mais entrega, não é isso? O que mais abre mão,
O que mais leva, pode levar. Então a gente tem que aprender a andar na contramão desse mundo. Agora, um outro ponto também que Paulo fala aqui, um outro pecado é o quê? Desunião. Veja aqui comigo no versículo 20. Desunião. Diga assim comigo, desunião. Eu me recordo de Salmo 133, versículo 1. Não vai estar aí no telão? Mas fala o seguinte, esse salmo aqui é um salmo de Davi, e ele diz o seguinte: ó quão bom e agradável é que os irmãos estejam o quê? Unidos. A NTLH fala o seguinte: ó quão bom é que os irmãos sejam unidos, como se todos fossem irmãos. É como se fosse o seguinte, é como se nós estamos aqui, todos fossem do mesmo pai biológico, da mesma mãe. O amor que a gente tem por um irmão, que eu tenho por Tiago, que é meu irmão de sangue, é o mesmo amor que eu tenho que ter por quem? Por cada um dos irmãos. É isso que Davi está falando. Então, é interessante quando ele fala essas duas palavras, ó quão bom e agradável, gente, é quase que um pleonasmo, sim ou não? Geralmente o que é bom é agradável. Então ele fala, é que bom e agradável que todos nós estejamos unidos. E sabe o que é interessante? É que muitas vezes nós somos divididos. Aqui já entra o próximo pecado que Paulo fala, divisão. Eu quero ler com os irmãos, abre a sua Bíblia aí comigo. Vamos passar um pouquinho na Bíblia aqui hoje. Deixa eu pegar aqui minha colinha de referência, que tem muitos textos para a gente poder ler aqui. Veja comigo em 1 Coríntios capítulo 1. Vamos estar falando agora juntos sobre desunião e divisão. Vamos pegar esses dois pecados e trabalhar os versículos bíblicos juntos com eles, tá? 1 Coríntios 1, versículo 10. Coríntios 1, 10. Olha só o que Paulo nos ensina sobre desunião e divisão. Ele começa falando: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos o que? A mesma coisa. Diga assim comigo: e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Paulo fala dos dois pecados aqui da obra da carne. Esse aqui foi ele que escreveu também. Ele fala o seguinte: olha, vocês não podem aceitar as divisões, a desunião. Gente, é impressionante, nós temos tantas igrejas aí. É bom ter igreja no Brasil? Sim ou não? Sim. Só que infelizmente alguns começam de maneira muito errada. Alguém que está revoltado com o pastor, está revoltado com o irmão da igreja, eu vou abrir minha igreja. E abre. Quer dizer, é para Jesus? É, mas muitas vezes a motivação do coração é o quê? É errado. Então Paulo fala o seguinte: olha, eu rogo. O que é rogar, gente? Eu clamo, eu peço encarecidamente que vocês não façam divisões. Sabe qual é o problema? Sabe o que é mais triste? É a gente estar dividido dentro da mesma igreja. Dividido na mesma igreja. Isso é possível ou não? Infelizmente, isso é possível. Então ele fala o seguinte: que não haja divisões, mas que vocês sejam inteiramente unidos. Vocês não podem ser unidos parcialmente. Eu sou unido só de domingo, mas segunda-feira eu não concordo com meu irmão. Só de terça, mas na célula eu não concordo. Não, é inteiramente o quê? Unidos. Mas ele fala algo interessante: a gente tem que ter o quê? A mesma disposição mental. Isso aqui é muito forte. Nós somos hoje no mundo quase 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões. E todos nós temos um DNA único e todos nós somos diferentes. Não tem nenhum repetido. Às vezes a gente vê gêmeos, a gente fala assim, erroneamente, são iguais. Iguais em quê? Só no estereótipo. Porque muitas vezes a personalidade é diferente, o DNA é diferente, o CPF vai ser diferente, o RG vai ser diferente. Então olha só, nós somos o quê? Nós somos plural, nós somos bilhões, mas Paulo fala o seguinte: vocês têm que ter a mesma disposição mental. Vocês têm que aprender a pensar da mesma forma, mesmo pensando diferente. O que é isso? Às vezes eu tenho que abrir mão de alguma coisa, de algum entendimento, em detrimento do maior, em detrimento do que é bom
para todos. Quem está me entendendo aí, queridos? Mas ele fala o seguinte, olha, vocês também têm que ter a mesma disposição, no mesmo parecer. Agora, ainda falando sobre desunião e divisão, eu quero ler com os irmãos. Eu vou ler aqui nessa linguagem aqui do meu celular, que é a NTLH. Abra comigo a sua Bíblia para Mateus capítulo 12. Mateus 12. Vamos ler o versículo 25. Pedi que você viesse hoje com a sua Bíblia, para a gente dar uma viajada aqui, juntos aqui, pelas páginas da Bíblia nessa mensagem. Ainda falando sobre desunião e divisão. Olha o que Jesus nos ensina. Mateus 12, 25. Eu vou estar lendo aqui na Nova Tradução na Linguagem de hoje. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse: o país que se divide em grupos que lutam entre si, certamente será o quê? Destruído. Deixa eu parar por aqui. Nós estamos vivendo, isso é muito normal, todo o processo eleitoral no Brasil. Nós sempre temos vários partidos e vários candidatos, e a igreja sempre vota em várias pessoas. A igreja nunca vota em ninguém porque o voto é único. Mas que bom que nós estamos chegando agora em outubro, mês que vem, seja no começo ou no final do mês. Vamos chegar ao término, vamos concluir esse processo eletivo. Por quê? Porque já pensou se nós continuássemos como país o ano todo em confusão política, todo lado de cá, todo lado de lá. Olha o que a Bíblia fala aqui: o país que se divide vai ser destruído. Então quem ganhar, seja governador, senador, deputado ou o executivo, o presidente, vai ter a responsabilidade, seja quem for, juntar o país para ser um país só, para que a gente possa, como nação, crescer e ser bênção. Inclusive eu quero abrir o parênteses para que você possa orar pelo seu país, para que a gente possa orar pelo nosso Brasil, para que Deus possa abençoar nossos governantes em nome de Jesus. Mas continue aqui comigo ainda nesse versículo de Mateus 18, Mateus 12, 25. O texto continua o seguinte: e a cidade ou família que se divide em grupos, que lutam entre si, será destruída. Então, meus irmãos, observem, um país que briga, que tem oposições ferrenhas, vai ser destruído. Uma cidade, ou então a sua casa, a sua família. Aí que é interessante, porque dependendo da família, se for quanto mais pessoas, mais cabeças para pensar, mais cabeças para poder discutir sobre determinados assuntos, sim ou não, gente? Isso é muito comum. Então, o que acontece? Se eu tiver com minha esposa e meu filho muita divergência, a Bíblia diz que a nossa casa vai ser destruída, a gente não vai subsistir. Então, por isso que é importante que na igreja nós tenhamos o quê? A mesma disposição mental. Deus nos ajude a sermos unidos, nos ajude a sermos o quê? Que não haja divisão entre nós, porque a divisão gera geralmente muitos transtornos para a gente como igreja. Então, olha só, fica aqui para você essa passagem. Se na nossa casa a gente tem alguns problemas, nós temos que parar para pensar, orar. Vamos parar. Eu tenho alguns irmãos aqui do norte, mas talvez você aqui no norte você sabe. Vamos conjecturar que nós temos aqui um barco, ou uma canoa, um bote, e está do lado de cá o marido e para o lado de cá a esposa. Cada um pega um remo para remar. E se estão de costas um para o outro, e cada um rema em lados opostos. O que acontece? Geralmente aquele barco, aquele bote, ele vai até conseguir sair um pouco do local, porque depende de quem tem mais força. No entanto, atrasa muito aquele barco, aquele transporte fluvial de chegar em algum local. E quando chega, alguém ficou desgostoso, e o que ganhou, que pensa que ganhou, perdeu muito esforço, porque teve que ter mais braçadas terríveis. Essa metáfora tem tudo a ver que quando eu estou com um problema, seja na igreja, na sociedade, no trabalho, eu tenho que parar para orar, para dizer: Deus, nos ajuda a sermos unidos, porque só a unidade vai nos ajudar a chegarmos no destino que Deus quer. Está me entendendo aí, queridos? Vamos para o próximo pecado que Paulo fala. Vamos voltar aqui para o texto, que a gente está, o texto de Gálatas. Vamos voltar para Gálatas capítulo 5. Você pode acompanhar comigo aí no telão. Paulo vai falar agora sobre um pecado chamado
inveja. Diga assim, misericórdia. Gente, a inveja, vai falar sobre inveja. Na verdade, fala sobre invejas no plural. E o que eu estava pensando essa semana? O que é inveja? Inveja, ela se apresenta em dois cenários. Primeiro, ela se apresenta quando a pessoa tem o desgosto provocado pelo sucesso, pela prosperidade alheia. O que é isso? Eu olho para outra pessoa, quando aquele cresceu, prosperou, deu tudo certo para ele, quando eu olho para ele, eu tenho náuseas, eu tenho incômodo, eu tenho angústia. Por que ele conseguiu? Isso aqui não tem na igreja, graças a Deus, você só tem lá no mundo, não em Jesus. Mas isso é inveja. Um segundo conceito é que quando eu olho para aquele que prosperou, que foi abençoado, eu quero ser igual a ele. Eu começo a perguntar, por que ele é Deus e eu não sou? Por quê? Por quê? Isso é um segundo. Esse aqui é menos tênue. Eu não desejo o mal do outro, mas eu fico com aquela cobiça, com aquele desejo desenfreado de ter. Então a inveja, ela é um sinônimo de cobiça. E se eu entender que elas são sinônimos, quando eu vou para o Velho Testamento, por exemplo, quando eu vou lá para o livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 17, lá é o último dos 10 mandamentos. Lá fala o seguinte: não cobice a mulher do teu próximo, não cobice as coisas do teu próximo, não cobice os servos do teu próximo. Então, quando eu cobiço o que é do outro, quando eu quero aquilo para mim desenfreadamente, aquilo é uma clara situação de que eu estou passando por um processo de inveja. Agora, deixa eu falar aqui para os irmãos que o que eu quero que você note aí, eu não vou ler esse texto aqui não, mas note aí, por favor. Então você pode abrir sua Bíblia agora. Veja aí, por gentileza, Provérbios capítulo 14, versículo 30. Provérbios 14, 30. A última parte vai falar o seguinte: que a inveja é como podridão nos ossos. Aí NTLH vai falar o seguinte: a inveja é como destrói como um câncer. Observe que quando o escritor de Provérbios fala sobre inveja, ele fala o seguinte: olha, esse pecado é como um câncer, corrói. Irmãos, vamos pensar aqui uma linguagem literal agora. Ele usou aqui uma linguagem metafórica. Vamos por literal. Já pensou alguém com câncer nos ossos? Acaba com o corpo ou não, gente? Acaba com a alma, com a família, com a visão de viver, com a autoestima, com tudo. Então Paulo fala o seguinte: olha, que essa inveja, ele elenca ela como um pecado da carne, e o autor de Provérbios diz que é como se fosse um câncer nos ossos. Diga assim comigo: eu não tenho inveja de ninguém, em nome de Jesus. Mas Paulo vai continuar falando sobre alguns tipos de pecados. E outro que ele fala aqui é o pecado da bebedeiras. Eu estou usando aqui a linguagem de hoje, tá? Bebedeiras. Eu quero ler com você aí alguns textos aqui agora. Graças a Deus que os crentes não têm esse problema aqui. Graças a Deus. Mas é só para a gente entender de maneira preventiva. Veja comigo aí, por gentileza, Provérbios capítulo 21. Provérbios 21. Olha só o que nós temos aqui. Isso aqui é bem interessante. Provérbios 21, veja comigo o versículo 17. Provérbios 21, 17. Olha só o que ele fala aqui: quem ama os prazeres empobrecerá, quem ama o vinho e o azeite jamais o quê? Enriquecerá. Observe que o autor aqui pega o seguinte: pega o vinho para simbolizar bebida alcoólica, tá? Não vou entrar no mérito que é pecado beber, não vou entrar no mérito aqui. O pecado aqui é a questão de, por exemplo, de você da embriaguez, do vício, etc. A gente não vai entrar nisso aqui agora. Mas fala o seguinte: olha, quem ama o vinho, essa pessoa, ele vai fazer o quê? Ele vai empobrecer. E quem ama o azeite é o quê, gente? O comilão, que come muito.
A Bíblia diz que essa pessoa jamais enriquecerá. Agora veja comigo o capítulo 23. 23, versículo 20 e 21. Olha só o que ele fala aqui. Não esteja entre o quê? Os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne. Interessante, parece que ele sabia que hoje a carne estava cara, né, gente? Parece que ele sabia que a carne é cara. Não esteja entre os bebedores de vinho, olha só, e nem entre os comilões. 21, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá os trapos de homens, dos homens. Não vou estar lendo aqui agora também, mas você pode notar aí, Romanos 13 também, Paulo vai falar, entre os pecados que está listando lá, o pecado de quê? Da bebedice, da bebedeira, como o pecado da carne. Então, queridos, observe que nós não temos esse problema aqui, mas eu lembro que anos atrás eu fui no interior, lá no Ceará, eu tenho familiares lá, eu fui para lá um tempo, passei 3 dias, isso tem muitos anos. Eu me recordo que os jovens passavam aqueles 3 dias, o dia todo no bar. Eu não sabia como é que conseguia, mais jovem do que eu. Bebia o dia todo, jogava o dia todo. No outro dia voltava o dia todo. 3 dias que eu passei, foi 3 dias de pessoas naquele bar. Quando você olha essas pessoas, por que é obra da carne? Porque aqui a gente observa que quem tem essas práticas, o texto bíblico relata o quê? Essa pessoa não vai enriquecer. Pelo contrário, quem é assim vai o quê? Vai empobrecer, né? Vamos só levar então para questões aqui, por exemplo, das bebedeiras, das bebedices. Você sabe que existem dados no Brasil alarmantes. Talvez nós temos pessoas aqui dentro de nós, eu não tive essa experiência, graças a Deus, mas talvez vocês aqui entre nós teve pai beberrão, talvez teve avós, tios beberrões, e quando o cara bebia, o que acontecia? Ficava macho. Aquele que era tímido virava um homem bravo, e confusão, e batia, talvez você lembra da história, batia na mãe, batia não sei quem. Então a embriaguez leva o que? O sujeito a problemas terríveis. Eu me recordo, eu fui pregar em Manaus, acho que uns 5 anos atrás, menos de 5 anos atrás talvez, fui numa conferência lá. Quando eu voltava no avião, sentou ao meu lado uma senhora, magrinha, talvez tinha uns 60 anos. Comecei a conversar com ela, e essa mulher veio de Manaus, talvez até quase Fortaleza, falando a vida dela para mim. Ela cearense, o marido cearense, mas morava muito tempo no norte, e ela falava o seguinte: toda vez que o marido bebia, ela cansou de apanhar inúmeras vezes. Era um homem bom, só quando tinha bebida alcoólica no corpo, transformava-se. Ela falou: Watson, meus filhos várias vezes viram eu apanhando, quebrava dente, que saia sangue, costura, terrível, quase morte, porque o demônio da bebida entrava no coração do sujeito e mudava ele. Quando você liga, você vai na internet hoje, você assiste alguns jornais, telejornais, você vê feminicídios à torta e à direita, porque a embriaguez leva o sujeito a problemas sociais terríveis. Então olha só, a Bíblia proíbe a embriaguez, proíbe a bebida alcoólica em si. Agora o texto vai terminar, versículo 21, ele vai falar sobre o seguinte, aqui na minha linguagem fala sobre farra, mas eu fui na corrigida, na linguagem corrigida vai falar sobre glutonaria. Diga assim comigo, glutonaria. Irmãos, é interessante que esses pecados aqui, nenhum de nós estamos isentos deles. Talvez alguns a gente já conseguiu vencer, talvez outros tenham que estar de olho direto, para mim não cair neles. Mas é interessante que, por exemplo, eu me recordo quando a gente estava em Macapá ainda, eu era adolescente ainda, e a gente começou a fazer as células numa igreja de bairro lá. E a gente tinha uma irmã que era nossa vizinha, a gente ganhou para Jesus, e fomos numa comunhão de célula num restaurante. E aí, lá, quando a comida chegou, aquela irmã ficou assim, ela perdeu as estribeiras. Ela levantou, ela falava assim para os filhos: traz o prato. E a gente ficou assim, todo mundo olhando. E ela colocava. Ela tinha medo de talvez de não dar para comer, para os filhos dela comer. Eu acho que ela aprendeu a acreditar, quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Só que tinha muita comida. Mas olha só, o que é glutonaria? Às vezes a gente pensa que é só a pessoa ingerir
comida exageradamente, isso é glutonaria. Mas ela pode ter várias ramificações. Quando o sujeito não se porta correto diante de terceiros, seja da família, isso é um sintoma de que essa pessoa tem algum distúrbio emocional, talvez levando, já beirando para um tipo de glutonaria. Eu não sei se o Thiago lembra, na casa da minha mãe, eu era geralmente quase o último a servir, né? Porque é meu jeito de ser, pode colocar lá, agora você tá meu, o que sobrar é meu, né? Mas olha só, gente, então observe que nas mínimas coisas Paulo vem relatar para a gente sobre a importância de quê? De um equilíbrio. Agora, eu me recordo também, dentro de igreja a gente vê tudo, viu, gente? Eu lembro lá no Pará, no interior, quando eu morava, ainda criança, tinha um irmão, ele era jovem ainda, talvez tinha uns 20 anos. Ele comia muito. Ele comia, assim, se você perguntasse para a sua casa, você falava assim, eu só vou convidar agora, vou passar 3 dias sem comer para poder repor o carteiro com aquele irmão. Irmão, ele comia tanto, e era assim, desesperado. E no final, era jovem, ele comia 1 dúzia de banana. Aquelas bananas grandes, do Pará, as bananas grandes, ele comia 1 dúzia e fazia questão. Comia 1 dúzia, levantava e ia embora. Aquele irmão era bem magrinho, que era jovem ainda. Eu tive em Santarém em 2017, numa conferência, eu nem conhecia mais ele, quando eu vi, ele falou, sou fulano de tal, meu Deus. Tudo que ele comeu lá, irmão, agora ele plantou, lá na frente ele colheu. Mas olha só, então as pessoas às vezes perdem as estribeiras. Olha o que ainda no capítulo 23 aqui de Provérbios, olha só o que o autor me ensina no versículo 2. Provérbios 2, estamos falando aqui sobre glutonaria, que é a obra da carne. Provérbios 23, 2, olha só o que ele fala aqui. Mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Mas o Watson, o autor da Bíblia, está ensinando o cara a se matar? Não, isso aqui é linguagem metafórica, tá? Quando ele fala isso aqui, é só uma hipérbole, é só um exagero linguístico para gerar um impacto para o seu leitor. Mete a faca na garganta. Quando você vai para outras versões, como a corrigida, a NTLH, fala assim, se você é glutão, ele termina, se controla. Quer dizer, você tem aquele ímpeto forte de comer, quando vai comer, calma, vamos lá, vai dar tudo certo, não precisa muita, né? Quem come rápido é uma coisa, mas glutonaria é outra, né? Então olha só, observe aqui comigo também, outro texto, que ainda fala sobre essa questão aí. Veja comigo Lucas capítulo 21. Lucas 21, eu vou estar lendo aqui na NTLH. Lucas 21. Lucas 21, vamos estar vendo o versículo 34. Olha só. Lucas 21, versículo 34. Aqui, esse versículo vai cobrir textualmente tanto bebedices quanto glutonarias. Lucas 21, 34 diz, e Jesus terminou dizendo, fiquem alertas, não deixe que as festas, ou as bebedeiras, ou os problemas dessa vida que vocês têm, que faça vocês ficarem tão preocupados, que aquele dia pegue vocês de surpresa. Quando ele fala aquele dia, está falando de quê? O dia da vinda de Jesus. Então, não se envolvam em festas, em bebedeiras, em glutonarias, em farras, porque senão, se você estiver envolvido com isso naquele dia, você vai perder o quê? Você pode perder a sua salvação. Olha que texto forte esse texto lucano aqui. Mas eu quero voltar para os irmãos, para a gente finalizar aqui o texto, ainda em Gálatas, a última parte do versículo 21. E a gente vai fazer o nosso fechamento aqui agora. Gálatas, o versículo 21. Isso aqui é muito, muito forte. Então, ele fala o seguinte: as invejas, as bebedeiras, as farras. Mas aqui, ele não vai, de alguma forma, fechar o assunto. Ele fala o seguinte, olha, veja comigo aí, no telão, repito, depois de falar, e outras coisas parecidas com essas. Então observe comigo, Paulo,
ele fala sobre 15 pecados da carne. Fala o seguinte, olha, e se eu esqueci de falar de alguns específicos, coisas que parecem com aquelas que eu falei, que são da mesma família, da mesma paleta, você pega esses pecados e também inclui com pecados da carne. Agora, olha a finalização do versículo 21, para a gente finalizar aqui. Repito o que já disse. Os que fazem essas coisas, diga assim comigo, não receberão o reino de Deus. Ele elenca 15 pecados. Fala o seguinte, se eu esqueci de alguns, parece com esse que eu falei, também ele considera como pecado. E fala o seguinte, vocês já sabem que as pessoas que praticam essas obras, elas não vão herdar o reino de Deus. Queridos, eu quero finalizar falando para você que a nossa responsabilidade como igreja é pregar a palavra na sua totalidade. Nós temos aqui 15 pecados que podem nos impedir de um dia se encontrar com Jesus. E por que é importante a gente falar sobre isso aqui? Porque muitas vezes eu posso estar na igreja a vida toda. E que nem falou aqui o livro de Lucas 21. E um dia eu posso, naquele dia que Lucas fala, que é o dia do Senhor, eu posso me encontrar com Ele. Então eu quero que vocês entendam que esses 2 domingos foram mensagens não mensagens curativas. Vocês não passam por isso em nome de Jesus, mas que sejam mensagens preventivas. E quando eu me inclinar para um desses pecados, eu vou falar o seguinte: não, eu preciso estar com Jesus, porque se eu não estou com Jesus, se eu sou adepto a um desses pecados, a Bíblia fala que eu não vou ter o reino de Deus. Por que eu estou na igreja hoje? Primeiro, porque eu amo Jesus. Segundo, porque eu não quero ir para o inferno. E talvez, se eu não amo muito Jesus, eu tenho que ser racional. Então eu não amo muito Ele, mas também não quero ir para o inferno. Então eu vou estar com Ele, porque eu não quero estar com o oposto a Ele. Fiquem em pé agora comigo, quero orar com os irmãos. Vamos estar tirando um tempo agora de oração. Vamos estar juntos orando e pedindo que... Vocês lembram que os primeiros versículos falam que existe uma luta da carne contra o Espírito. E é interessante que toda guerra vai ter que ter um vencedor. E o X da questão é o seguinte: quem que vai vencer? Vai ser a carne ou vai ser o Espírito? Que a gente possa falar assim: Deus, eu decido, pelas tuas misericórdias, que o mais forte sempre vai ser o Espírito de Deus dentro de mim, em nome de Jesus. Feche os olhos agora. Pai, nós aprendemos, Pai, nessa noite, continuamos aprendendo sobre algumas obras que Paulo nos fala que são obras da carne. São obras de pessoas que têm a natureza ainda adâmica, a natureza humana. Pessoas que, Pai, que ainda estão em processo de crescer. Eu sei que dentro dessa igreja aqui, também os irmãos que estão me assistindo pelo YouTube agora, eu sei que o Senhor tem nos dado a tua graça para que a gente possa, a cada dia, nos libertarmos de mazelas do mundo, de pecados, de vícios, de coisas erradas. Mas eu sei que essas mensagens, essas 2 mensagens que foram pregadas domingo anterior e esse, Pai, são mensagens de alerta, que visa, Pai, trazer um despertar, não porque nós estamos envolvidos nesses pecados, mas como uma luz de que nós precisamos a cada dia estar mais e mais longe deles. Eu peço, Pai, que o Senhor possa nos dar força, Pai, nos dar espiritualidade, para que a gente possa, Pai, te servir com tanta intensidade, que nessa militância da carne contra o Espírito, que possa prevalecer sempre o Espírito Santo dentro de nós. Fale agora com Deus, somente você.
Pode falar em espírito na sua mente. Talvez se Ele te revelar que você está ainda falhando em um desses pecados, peça perdão agora. Os cultos ao Senhor geralmente são cultos de entrega, de devoção, de rendição, de humilhação. São cultos que você pode fazer um voto. Pai, eu decido hoje escrever uma nova história. Eu decido hoje, Pai, andar em novidade de vida. Eu decido hoje deixar esses pecados lá fora da minha vida. Eu decido hoje ter uma aliança forte com o Senhor, uma aliança espiritual, de intimidade contigo. Fale com o Papai do Céu agora. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Jesus, Tu és o nosso autor. Nós acreditamos na perfeição de tudo que Tu fizeste. Nós declaramos, ó Pai, que nós queremos ser Teus. Se você não conhece a letra dessa música, então feche os teus olhos, medita nela e que cante e declare que o Senhor é o teu autor, o autor da tua vida. Que não vamos deixar nenhuma dessas obras da carne manchar quem somos. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois Tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor. Faça um voto com o Espírito Santo nessa noite. Aquele de servir com interesse de coração. Diga-se comigo, Espírito Santo, eu declaro que a partir de hoje eu vou continuar andando em novidade de vida. Diga assim, obras da carne, a partir de hoje vocês não têm poder sobre a minha vida. Eu as rejeito, eu as expulso em nome de Jesus. Espírito Santo, o Senhor veio à tua igreja nessa noite fazendo essa declaração de fé. Que essa seja uma realidade em nossas vidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta suas mãos agora ao céu. Pai, agora que nós possamos ter uma semana de muitas bênçãos, de muitas vitórias. Eu declaro que a partir de hoje essa igreja vai ter uma novidade de vida, experiências novas com o Senhor. Possamos ter uma semana de bênçãos em nossas famílias, onde nós trabalhamos, na empresa dos meus irmãos, nas nossas células, que a gente possa ter, Pai, vitória em todas as áreas em nome de Jesus. Que possamos a cada dia te amar sobre tudo, em nome de Jesus. Que o amor do Senhor esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Que essa seja a melhor semana da sua vida até agora, em nome de Jesus. Quem crê, diga, eu recebo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.